Os óleos essenciais, eles são produzidos pelas plantas para é como se fosse o sistema imunológico dela, para proteção dela, para garantir a sobrevivência dela. Algumas plantas aromáticas, algumas plantas do reino vegetal produzem os óleos essenciais, né? Não são todas as plantas do reino vegetal. Essas plantas que produzem os óleos essenciais são plantas que elas possuem um metabolismo secundário e ela produz um odor, ela produz alguma substância para proteção dela. E um exemplo é, por exemplo, as rosas. As rosas, elas produzem os óleos essenciais em suas pétalas, né? Aquele odor maravilhoso, né? Para quê? Para atrair os polinizadores, para ela garantir a presença dela, para ela manter a espécie dela na terra. Então, ela precisa atrair os polinizadores. Um outro exemplo há estudos que a folha de laranjeira, ela produz o óleo essencial nas folhas para deixar as folhas azedas. Para quê? Para o herbívoro não ir lá e comer, né? E se comer, achar a folha azeda, achar a folha ruim, aí não vai comer. Então, ela produz o óleo essencial para se proteger dos micro-organismos, né? Se proteger dos herbívoros. Um outro exemplo também são as plantas da Sibéria, né? Ou de lugares frios demais. Elas produzem uma resina rica de energia para manter ela viva durante o período de inverno, onde não vai ter sol, não vai ter como ela sobreviver àquela região sem o sol, né? Aquele frio intenso. Então ela produz a resina para poder segurar uma energia nela, para ela poder se manter viva durante todo o período de inverno. E também existem aquelas plantas que produzem a resina, por exemplo, para superar a falta de água de regiões desérticas. Um exemplo é o olíbano, a mirra, que produzem a resina aromática para suportar o período sem chuva. Então, assim, os óleos essenciais, eles são produzidos pelas plantas com um objetivo para elas. E a gente, ao usar os óleos essenciais, a gente tem que lembrar, né, dessa riqueza, dessa nobreza e saber utilizar e saber para manter a aromaterapia num patamar de sustentabilidade. As plantas, elas escolhem um órgão para poder produzir a substância aromática, né? Para produzir o óleo essencial. Então, ela escolhe o melhor órgão para produzir e armazenar, para aquele óleo essencial estar disponível quando ela precisa, né? Então, ela pode produzir na fruta, na raiz, nas folhas, na semente, na resina, na flor. Algumas plantas são particulares, né? Algumas plantas são especiais que produzem o óleo essencial em uma planta. E um exemplo é a laranjeira. A laranjeira produz óleo essencial na folha, na fruta e na flor. E é fantástico. São 3 óleos essenciais completamente diferentes, preços diferentes, propriedades terapêuticas diferentes, né? Então, da fruta da laranja, a gente encontra com o nome de laranja, por exemplo. A da folha, a gente encontra com o nome de óleo essencial de petit grain. E o da flor da laranjeira, óleo essencial de néroli. São preços completamente diferentes, tá? Um beijo. Valeu!